podcast Espalhando o Inglês Agro, o maior podcast de inglês aplicado para o agronegócio do Brasil. Esse podcast honra profissionais competitivos no mercado agro. Eu sou a professora Rízia Prado, especialista em inglês agro, e se você precisa falar inglês aplicado para o agro, você está no lugar certo. Vamos lá, Andressa, falando do mundo VUCA, é com você agora. Então, o que é o mundo VUCA, galera? É um mundo volátil, incerto, né, complexo e ambíguo. Então, a gente já vinha há alguns anos falando sobre esse mundo VUCA, né, Rízia? Não é um cenário novo pra gente. E isso em todas as áreas, em todos os setores e principalmente no agro. E o que acontece? Quando a gente acha que já está adaptada a essa volatilidade, a essa complexidade, na qual a gente tem que exercer a resiliência que alguém falou aí hoje, né? Aí me vem ainda o que a gente está chamando de corona crise, ou seja, isso se intensificou de uma forma exponencial. E que impacto que isso tem na vida da gente, né? Que impacto que isso está tendo em questões relacionadas à carreira, né? As pessoas têm se preocupado muito, postos de trabalho, empregos, né? Tá tendo bastante demissão. Você está demitido! E é claro que a gente se preocupa muito com isso, né, Rízia? Qual que é a diferença, né, do cenário que a gente está hoje, tão incerto, tão complexo? Por que isso acelerou tanto essas questões e trouxe tanta ansiedade para as pessoas, né? Porque a gente está diante de um cenário que a gente, por vezes, a gente pensa que não tem controle sobre ele. E isso assusta muito a gente, né? Isso é normal. E, de fato, tem acontecido bastante demissões, a gente ouve e é bombardeado por isso, né, o tempo todo, redução de postos de trabalho, mudança nas relações de trabalho. E algumas pessoas, com isso, o que fazem, né? Elas recuam. Então eu vou deixar para retomar quando passar esse cenário, né? Quando passar essa crise, e acabam recuando. Andressa, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou uma coisa agora e deixa eu ver se eu entendi bem. Não é a primeira vez que a gente passa por momentos de incertezas, né? Porque o mundo VUCA, né? O mundo tá mudando muito, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Porém, é a primeira vez que nós estamos vivendo uma pandemia global que está atingindo todo mundo. Exatamente. Tá, E é exatamente esse cenário. No mundo VUCA, a gente ainda está num cenário ainda totalmente adverso. Totalmente. E é isso que assusta a gente, né, Rízia? Essa incerteza, como é que vai ser amanhã, né? Tá. Deixa eu fazer. Como ser estratégico na carreira dentro do agro? Isso aí, pessoal. Como ser estratégico, né? O tema da live de hoje traz exatamente ali 3 pilares para a construção da sua carreira. É claro que a gente poderia explanar isso de uma forma muito ampla, demorar bastante para falar, mas eu vou ser bem assertiva, né? O que é importante hoje, Rízia? É super importante a gente saber onde quer chegar, traçar um plano de metas para a gente chegar lá. Então, o que acontece, né, Rízia? Muita gente fala, eu sonho em entrar numa multinacional. Ok. Quais são os requisitos? Não sei. Qual cargo eu almejo? Também não sei. Então, o que acontece? A gente tem que quebrar esses nossos objetivos macro em pequenas ações. Existem formas da gente fomentar isso. Uma delas é o quê? É o networking. Então, de que forma que o networking, que já é o segundo pilar, pode ajudar a gente a chegar nesse objetivo específico? Primeiro, a gente conversar com pessoas bem-sucedidas e ter contato com pessoas bem-sucedidas da área, né? Que já estejam ocupando uma posição que a gente almeja chegar, já é muito importante. Eu saber como essa pessoa chegou lá. Para que isso? Para que eu traga algumas dessas ações para o meu plano de metas. Eu atendo bastante pessoal do agro, pessoal que está querendo se colocar, ocupar o primeiro trabalho, ou executivos, né, também. Galera, pensa um nível acima. Pensa sempre um nível acima. Então, se eu sou engenheiro agrônomo e eu quero ser supervisor, eu preciso saber, antes de mais nada, quais são os requisitos para se tornar um supervisor. Qual é a formação específica, quais são as competências técnicas. Vou dar uma dica aqui, né? Como é que eu vou saber? Vocês já viu, Rízia, aqueles anúncios de vaga que divulgam lá uma vaga específica e embaixo vem os requisitos? Sim. Qualidade, experiência, conhecimento,
um curso específico, aquilo ali já é uma fonte de informação muito grande para gente. E conversar com pessoas também da área para entender que qual caminho elas fizeram, isso traz subsídios para gente. Ou seja, eu tenho o meu objetivo, eu sei onde eu quero chegar, e eu vou construir o meu plano de metas, o meu passo a passo para eu chegar lá. Deixa eu entrar um pouquinho mais ainda. Por exemplo, a pessoa está visando uma carreira no comercial ou vendas, entendeu? Como que ela vai se posicionar dessa maneira? Ser analítico, pensar fora da caixa, o profissional analítico trabalhando com um pé em outras áreas correlatas, por exemplo, tá conectado, sabendo o que acontece no financeiro, no estratégico. Conta um pouquinho disso pra gente. Pegando esse exemplo, né, uma pessoa que quer se posicionar, que quer estar na área comercial, de repente, né, ele tem que saber quais são os requisitos para estar lá e, ao mesmo tempo, né, sabendo onde ele quer chegar, ele não só entender da própria área, mas também entender um pouco mais do negócio. Então, isso é super importante. E além desse conhecimento técnico, de saber tecnicamente o que eu preciso ter para ocupar essa posição, tem um outro ponto, que aqui é uma dica de ouro, pessoal. Muita gente não olha isso, tá? Que são as competências comportamentais. Que é o chamado soft skills, né? Exatamente, Rízia. Então, é super importante, quem está aí acompanhando a gente, né, presta bastante atenção, porque só isso vai dar um super diferencial aí na carreira de vocês. Vamos dar um exemplo prático. Uma pessoa que vai, uma pessoa que vai trabalhar ali na área comercial, com vendas. O que é super importante, né? O que poderiam ser essas competências comportamentais? Negociação, persuasão, relacionamento interpessoal. Tá vendo que tudo isso não está descrito lá nos requisitos da vaga, Rízia, mas são competências que o selecionador, quando ele for fazer uma entrevista, além do conhecimento técnico, ele vai olhar tudo isso. E são pouquíssimas as pessoas que olham para essas competências comportamentais. Pouquíssimas. Você chegou nesse ponto. Abre a caixa de Pandora do RH pra gente, que eu sei que você é fera nisso. Bora lá, gente. Vamos contar como que isso acontece de fato, né? Suponhamos que você vai participar de um processo seletivo, já olhou requisito técnico. Às vezes a gente olha aquela vaga e fala assim, essa vaga é pra mim, certo? A gente olha essa vaga e o que nós vamos começar a fazer? Quem tá acompanhando a gente aqui hoje vai começar a fazer a partir de hoje, né? Nem de amanhã. Vamos pensar quais são as competências técnicas, as competências comportamentais para os profissionais de sucesso nessa área específica. Eu quero trabalhar com vendas. Então, visualiza agora. Imagina o cara, aquela pessoa que se admira, que é bem-sucedido, ou a cara bem-sucedida. Pensa, quais são as competências comportamentais que essa pessoa se apresenta para você? Por que você admira tanto essa pessoa? Que capacidade ela tem? Qual que é a habilidade de comunicação dessa pessoa? Como é que é? A habilidade de relacionamento interpessoal dela, comunicação, negociação, posicionamento, postura. Tá, eu admiro isso. E onde que eu vou buscar isso agora? Como é que eu vou explorar isso? O que que eu faço? Entendeu? Primeira coisa, né? Algo que é extremamente importante. Autoconhecimento. É o buscar se conhecer. E tem formas, Rízia, de se fazer isso. Hoje a gente tem, inclusive na aula que eu dei lá para os seus alunos, né, lá dentro do ISA, eu levo ali alguns exemplos e algumas ferramentas de autoconhecimento. Hoje existe inúmeros testes de autoconhecimento no mercado. Então, o que é importante? É você se conhecer e identificar onde é que estão as suas limitações, né? A gente tende a exercitar muito competências que são zona de conforto nossa. Mas o que é gap? Né? Vou dar um exemplo específico. Eu quero ir para a área comercial, mas eu tenho dificuldade em comunicação. Como é que eu posso exercitar isso? Fazer um curso de comunicação. O Wendel, por exemplo, é um profissional que convidei. Que é show. Eu tenho muito essa visão de tentar ajudar os alunos a concentrar nesses gaps que são comportamentos que o mercado exige, né? Essa resposta. Exatamente. Então, ok, eu tenho dificuldade, eu sou mais introspectiva, eu tenho dificuldade de comunicação, né? Isso não pode me limitar. E vou dar um exemplo. Eu mesma, eu sou uma pessoa que na avaliação psicológica, eu sou introspectiva. Então, uma vez que você toma conhecimento dos seus gaps, das suas limitações, o que acontece? Você vai levar lá para o seu plano de metas. Eu preciso desenvolver isso. Isso que a Rízia falou é excelente. Eu vou fazer um curso de comunicação. Durante um curso que eu estou fazendo, um MBA, ou durante a faculdade,
eu vou começar a me desafiar, vou começar a me preparar, a fazer apresentações em simpósios, né? Às vezes, uma simples pergunta ou uma interação com o professor é um desafio muito grande para quem tem dificuldade de comunicação. MBA, você acha que é fundamental ter um MBA hoje no mercado? Qual que é a sua visão em relação a isso? É importante? É fundamental? É importante, mas depende muito da fase que você está. O MBA, ele vai te dar um embasamento muito grande, você está ali trabalhando já, você já está atuando como engenheiro, como supervisor, ele vai te dar um embasamento muito grande, muito forte. Tô ali na faculdade, não terminei ainda, vamos lá, vamos para o estágio, vamos buscar ter prática, vamos buscar se colocar, né? Vai para o estágio não obrigatório. Isso é super importante você exercitar nesse momento da sua vida. E já ir pensando lá na frente também. É importante? É importante. Mas casado com outras habilidades que você vai desenvolvendo também. Então depende muito do momento que você está. É importante? Sim, é importante estudar sempre. Pátria, e o ponto... Né? Não é o salvador da pátria, né? Um MBA. Fala, tem um MBA, pronto, tô seguro no mercado. Não é assim, né? Não, ele é um complemento. E dependendo do MBA que você faz, às vezes você acaba tirando mais proveito dele quando você está atuando, você está ali no mercado, né? O MBA é excelente para networking, compartilhar experiências, né? Então depende muito da fase que você está. Quando saber o que é crítico, criticidade na carreira, por exemplo, você já está ali na empresa, quando saber que a sua batata está assando? Você não perde por esperar, a tua batata tá assando. O interessante é não deixar a batata assar. Tem algumas dicas para isso. Consegui meu emprego, estou me colocando ali. O que é importante quando você já está atuando, né, Rízia? É você ser estratégico para a empresa. O que é ser estratégico para a empresa? Exatamente. É você ser uma pessoa que dá resultado no sentido de ajudar a empresa a atingir as metas dela. Então, toda empresa, ela tem um planejamento estratégico e esse planejamento estratégico, ele se transforma em quê? Ele se desdobra em metas. E essas metas, elas vão para todos os setores. Nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Então, eu preciso saber quais são as metas e quais são os objetivos estratégicos dessa empresa, primeiro, né? E depois da minha área. Como é que eu sei quais são os objetivos estratégicos dessa empresa? Estudando sobre essa empresa. O site institucional já traz algumas coisas, né? O que a gente fala? Quando a gente fala de estratégia, está falando de quê? De missão, de visão, de valores, onde essa empresa quer chegar. As reuniões estratégicas também trazem muita informação, mas eu tô aqui, eu não participo lá da estratégia, das reuniões da empresa. Como que eu vou saber quais são essas metas? Você vai conversar com o seu gestor, esse gestor, ele tem essa informação. No momento ou outro, você pode ser convidado para participar de reuniões estratégicas, ou você pode até se posicionar. Às vezes a gente fica, eu não vou falar lá com o gestor, né? Porque ele vai achar que eu estou entrando muito numa questão que não é minha. Pelo contrário. Como manter a empregabilidade alta? Andressa, o que você diz sobre isso? Super importante isso, gente. E aqui, eu vou trazer um outro conceito, Rízia. A gente fala de empregabilidade já há muito tempo, né? Agora a gente está falando de trabalhabilidade. Como as relações de trabalho elas estão mudando muito, então nem sempre a gente está falando, a gente vai se referir agora a emprego que remete a CLT. As relações elas têm se transformado muito. Então, e a legislação tem flexibilizado bastante alternativas para as relações de trabalho. Então, hoje é muito comum, no agro já tinha, né, a questão do PJ em algumas empresas, que é a pessoa jurídica atuando. Isso tende a se intensificar cada vez mais. Então, por isso que hoje a gente está falando muito mais da trabalhabilidade, ou seja, como é que eu me posiciono e como é que eu demonstro, né, o meu trabalho perante os empregadores, como é que eu me mantenho ali. São conceitos semelhantes, porém a gente acaba expandindo um pouco mais pelas mudanças nas relações de trabalho. De que forma que eu consigo aumentar, né, a minha empregabilidade ou a minha trabalhabilidade? Eu volto a falar aqui, pessoal. Networking, super importante. Então, tem pessoas que passam pelas empresas e não conseguem construir laços. Quem já não viu, né? Um gestor que está lá naquela posição, que não trata bem as pessoas, que passa por cima das pessoas, a questão de educação mesmo, né? Que não fomenta esse relacionamento bom, que não está ali para cultivar um bom clima de trabalho. Então, essa pessoa, ela está nessa posição hoje. Ela não é.
E isso faz uma diferença tremenda, porque amanhã essa pessoa pode estar no mercado. Isso, eu já vi muito isso acontecer. Caras que são, assim, fera tecnicamente. Porém, com relacionamento interpessoal, péssimo. Então, eu brinco, né? Eu falo, eles deixam rastros de sangue, esse tipo de perfil. Ele tá atingindo ele mesmo, só que ele não sabe. Ou seja, daqui a pouco eu tô desempregado. Eu saí dessa empresa por algum motivo e o cara, né, que trabalhava para mim, que estava abaixo de mim na hierarquia, agora ele virou supervisor numa outra empresa. Você acha que ele vai me contratar? Então, é super importante. Gente, eu falo que é o pilar mais importante, networking, tá? O que é ser um líder de verdade? Quem tá na faculdade tá pensando assim, gente, eu vou sair da faculdade, eu vou entrar no mercado. Fale um pouquinho dessa liderança. O que é importante você executar, assim, ó, prático? A gente é muito prática, né? A gente gosta muito dos passos práticos. Desde antes da faculdade. Então, liderança, ela não é só um cargo. Eu posso começar a exercitar isso na minha vida, na minha rotina, no meu dia a dia, em casa, em todo lugar, né? Liderança, a gente sabe que, claro, algumas pessoas já nascem com essa habilidade um pouco mais desenvolvidas, outros não. Tem como a gente desenvolver. Então, como é que você vai desenvolver isso no seu dia a dia? Pessoal, faculdade. Que tipo de perfil você é? Você é aquele que sempre fica esperando o grupo, né, resolver fazer um trabalho lá, alguém tomar a frente, ou você é aquela pessoa que toma a frente, que tem iniciativa, que vai lá na frente, que tá com dúvida, vai lá, tira essa dúvida, ajuda os colegas, ajuda a desenvolver as pessoas, porque liderança não é só eu estar à frente de um processo para aparecer. Não, liderança vai além, né? É lógico que a iniciativa é muito importante, mas a liderança, ele desenvolve pessoas também. Vou dar um exemplo, não tenho experiência, quero desenvolver a minha liderança, estou na faculdade. Então, o exemplo que eu dei do trabalho é um exemplo claríssimo. O quanto você toma iniciativa, o quanto você ajuda a coordenar um grupo, distribuir tarefas, planejamento, checar, não deixar as coisas ficarem em cima da hora, desenvolver pessoas. Na hora de uma apresentação, tem gente que se confunde, fala assim, o líder, ele vai lá na frente, é ele que toma a frente, apresenta. Não, o líder, ele pode até ele toma a frente sim, geralmente o líder faz isso, mas ele também proporciona um espaço para que as outras pessoas consigam se mostrar. Por exemplo, tem um dia de campo, acontecendo um dia de campo. Uma das coisas mais difíceis de fazer em relação ao networking é fazer networking. Tem dois tipos de pessoa, aquela que chega no lugar e fala assim, oi, eu tô aqui, eu cheguei, dá atenção pra mim, me olhe, por favor. E tem gente que chega nos lugares e fala assim, nossa, eu espero que ninguém nem me note aqui, entendeu? Eu acho assim, uma das dicas que eu falei, que eu inclusive fiz numa aula, é fazer networking, ajudar as outras pessoas a fazer networking. Você conecta pessoas, você chega num dia de campo, você conhece fulano, trabalha com nematóide, você conhece ciclano, trabalha com herbicida, nematicida, conecta as pessoas, ou você conhece fulano, trabalha com pesquisa, liga com o pesquisador lá de outro estado. Pronto, se você conecta 5 pessoas num dia de campo, as pessoas vão olhar pra você e falar assim, nossa, o fulano é bacana, né? Você não falou de você, você ajudou a todos a fazer networking, de repente você é a pessoa que conecta todo mundo. A pessoa que sabe fazer ask better questions, a pessoa que sabe fazer as melhores perguntas, que tem as melhores indicações, é uma pessoa que se destaca no mercado, não é, Andressa? Por exemplo, você tá numa empresa, com certeza, você sabe que o João, ele é operador de máquina que sabe trabalhar na solda. Ciclano é o fulano que aconteceu. Dá um exemplo prático em relação a isso. Por exemplo, imagina uma operação assim, por exemplo, as criticidades assim numa operação, por exemplo, dentro do agro. Vou dar um exemplo claro, Rízia, até que aconteceu recentemente numa empresa cliente. Agricultura. A gente estava com uma dificuldade muito grande em encontrar um técnico agrícola com experiência X, ali, agricultura de precisão, especificamente no sistema que a gente estava utilizando, enfim. Um outro técnico, já estava ali há bastante tempo, porém, ele participa de congresso, ele está em eventos, ele participa de cursos, ele está em grupos de WhatsApp. O que ele fez? Ele simplesmente, antes da gente voltar a divulgar essa vaga, que a gente já tinha até dado um tempo, ele falou, não, deixa eu tentar fazer contato com alguns conhecidos meus, né, com algumas pessoas que de repente eles podem me indicar alguém de uma forma mais rápida, mais específica. E assim ele fez. Ele fez contato com essas pessoas, né, com algumas pessoas nas quais ele confiava, e alguma dessas pessoas indicou um cara que tinha exatamente essa função, né, esses requisitos que a gente precisava. Ou seja, extremamente assertivo, uma pessoa que veio e que fez a diferença ali na hora, né?
Tô vendo muita gente travada, sabe, por esse excesso de informações. Então, é importante a gente saber o que está acontecendo, a gente se manter atualizado, é importante sim. Mas já teve pessoas que chegou para mim e falou, olha, quando tudo isso passar, eu vou fazer um curso de inglês, quando tudo isso passar, eu vou estudar, entendeu? A gente não pode deixar que esse excesso de informações faça com que a gente trave. Eu sempre falo isso, tem coisas que a gente controla, tem coisas que a gente não controla. Você crê no desenvolvimento da sua inteligência e habilidades no momento que a gente está vivendo de crise aí em relação a... De crise, assim, o agro não está em crise, o agro acho que nunca produziu tanto, mas, gente, afeta os outros setores, não tem como você... Agora, manter esse mindset de crescimento não é fácil, Andressa, nessa crise. Não é fácil. Sabe por quê, Rízia? Você é psicóloga também. O que a pessoa pode fazer nesse momento? Olha só, o que eu aconselharia hoje, galera? Uma dica, né? Restrinja o tempo que você está dedicando para ver TV, para ver essas notícias. A gente precisa se manter informado? Sim, isso é uma coisa. Você trabalhou o dia todo, você chega em casa, você ficar só vendo esse tipo de notícia, no que isso vai te agregar? Se manter informado dentro da normalidade. Ok, eu vi o decreto X, entendi o impacto que teve aqui para... Ok, grupos de WhatsApp têm sido um veneno para gente, para a gente manter nossa mente sã. Então, procura sim se informar, mas deixe grande parte do seu tempo para você fazer um curso interessante, para você estudar o idioma, dedicar a família, para você ler um livro, né? E por isso que eu falei, né, Rízia? A gente tem coisas que controla e tem coisas que não controla. Algumas pessoas, elas estão focando agora nesse período em coisas que não controlam. Andressa, por exemplo, eu estou desempregada. E agora, como que eu me recoloco no mercado? Quais as estratégias? Rízia, bora pro networking? Eu vou voltar no networking demais. É super importante eu estar com o meu networking aceso, eu procurar as pessoas. Mas aí, gente, tá vendo a importância de não deixar para eu fazer isso só quando eu tô desempregado? Mas, ok, estou desempregado, não tinha me preocupado com esse networking. Vamos começar a se posicionar. Primeira coisa, nunca coloca lá no LinkedIn em busca de oportunidade, em busca de novas oportunidades. Por quê? Quando o recrutador vai buscar você, o que ele busca? Vamos falar aqui, caixa de Pandora do RH, né? A gente vai lá no campo de busca do recrutador lá no LinkedIn e a gente vai usar palavras-chave. Se eu quero buscar um técnico agrícola, eu vou digitar lá, técnico agrícola. Ele vai trazer para mim principalmente aquela nomenclatura que você coloca lá no seu LinkedIn, aquela primeirinha. Não desperdice aquele espaço em busca de oportunidade, coloca lá a sua área de atuação. Vai ser mais fácil você se encontrar. Tem várias dicas, né? Essa é uma das dicas. A outra, posicionamento ali no LinkedIn, rede social é importante. Sabe o famoso TBT? Hashtag TBT? Hoje é dia de TBT. Não tô trabalhando, né, agora. Mas eu já tive projetos importantes. Será que eu tenho foto? Eu posso repostar fotos de conquistas, de celebrações ali com a minha equipe, de momentos positivos, né? Momentos positivos meus no trabalho. Comece a comentar também, contribua, dê depoimentos para as outras pessoas, comece a reativar ali seu network. Como eu disse, isso é importante não deixar só para esse momento. Mas se já está nesse momento, bora lá, também não tem que ficar usando isso como justificativa não, né? Tá? E o planejamento financeiro que a gente tinha falado em relação a isso, que eu acho que é fundamental agora, ainda mais passando pelo que a gente está passando agora. Vamos lá, em qualquer cargo que você tiver, isso é importante. Até mesmo quando você está lá na faculdade, enfim. A gente está falando de 3 pilares, né, Rízia? Então, até agora a gente falou do quê? Do plano de metas, que é um dos pilares fundamentais. Segundo, networking, que é o fundamental, que a gente falou e a gente vai falar milhões de vezes aqui, em toda live que tiver, a gente tem que falar de networking. Terceiro, gestão financeira. E aí eu vou fazer uma pergunta para a gente entrar nesse tema. Vocês já viram algumas pessoas falarem que tem medo, que tem receio de sair do emprego, sair de onde está, dar um passo além, né? Que gostaria e ali não tem coragem, porque, eu não sei, eu não posso arriscar, porque aqui hoje eu tô ganhando esse salário, né? Então, gestão financeira
É um pilar que a gente não pode subestimar. Objetivo, carreira. Eu sempre tenho que pensar um nível acima. Questão financeira, né? O meu nível de vida, a forma com que eu controlo o meu dinheiro, com que eu economizo, com que eu gasto. Isso é um pilar importante também para a carreira, extremamente. Para esse, vamos pensar um nívelzinho abaixo, para que eu consiga ter as minhas economias, guardar. Por quê? A gente não sabe o cenário de amanhã, não sabe como é que vai estar, né? Então é importante a gente ter uma programação financeira, Rízia. Tem inúmeros cursinhos aí de gestão financeira, entra aí no Google que vai aparecer um monte. Por que isso, gente? Cansei de ver pessoas frustradas e que não conseguem dar um passo a mais, têm medo de arriscar na carreira, não conseguem se programar para fazer uma transição de carreira por questões financeiras. E isso pega, gente. A gente sabe que pega. Quem nunca passou por isso? Eu já passei por isso. Você tá ali no emprego, você não aguenta mais, mas aquele valor que você ganha ali é a continha de você pagar suas contas, e a gente tem medo de dar espaço. Então, por isso, é super importante, né? Carreira, eu penso um nível acima. A minha gestão financeira, o que eu ganho é eu tentar viver um nível abaixo ali, para que eu consiga guardar um pouquinho, para que eu consiga investir, para que eu consiga fazer curso, para que eu consiga me qualificar, para que eu consiga fazer meu curso de inglês, porque eu quero chegar no multinacional. Então, por isso é importante, esse é um dos pilares fundamentais também. Não tem como a gente ignorar esse pilar. O que falar ali na hora da entrevista? O que faz o olho da pessoa do RH brilhar ali? Existe essa coisa de resposta certa para falar ali numa entrevista de emprego? Rízia, parece até jargão de RH, né? Seja você mesmo. Now the world don't move to the beat of just one drum. A gente ouve isso demais, né? Eu falo assim, seja você mesmo, mas dentro do bom senso, seja estratégico. Procura lá, estuda os requisitos da vaga, vê o que essa empresa está buscando, se prepare para, por exemplo, vamos dar um exemplo prático. Um dos requisitos é conhecimento em agricultura de precisão. Se prepare para, na entrevista, você demonstrar o que você tem de melhor naquele requisito. Seja estratégico também, eu sempre falo isso, né? O pessoal da RH fala assim, mas você está contando o nosso segredo? Eu falo, tô, porque quanto mais pessoas bem preparadas a gente tiver no mercado, né, que venha fazer essa entrevista bem preparada, é o que a gente precisa, né? Então, RH também tem que sair dessa posição de julgador, de avaliador, a gente tem que contribuir para que as pessoas se desenvolvam, né? Exatamente, brilhante. Então eu falo mesmo, vamos lá, na entrevista. Pega lá os requisitos, entenda, olhe nos requisitos e explore muito aquilo que você é bom. Às vezes, a gente não é tão bom em um dos requisitos. Foca naquilo que você é bom. Conta, dá exemplo, tá? Conta situações difíceis que você conseguiu resolver, mostre os resultados. Numa avaliação comportamental, pessoal, o que é avaliação comportamental? É onde a gente avalia essas competências comportamentais. Vou dar um exemplo. Liderança, iniciativa, persuasão, comunicação. Então, que tipo de pergunta que a gente pode fazer para você, para avaliar ali sua liderança? Fulano, me conta uma situação específica onde você não era o gestor da área, mas você teve que assumir o papel de gestor e resolver um problema. É o tipo de pergunta que você pode ter. Então, se prepare para isso. Eu estou concorrendo a uma vaga de liderança, resgate toda a experiência que você tem relacionada àquela competência. O estagiário pode conseguir relatar experiências relacionadas à liderança? Pode. Um estudante pode. Num trabalho em grupo. Então, pense em situações, né? Imagine as competências comportamentais que são relevantes para aquele cargo. Escreva isso. Mas como que eu vou imaginar, Andressa? Eu não sou psicóloga, não sou da área. Lembra lá da dica que eu dei no início. Pensa na pessoa que você admira e pensa nas competências comportamentais que você enxerga nela. E começa a identificar situações do seu dia a dia, situações do seu trabalho, se você já trabalhou, né? Ou do seu dia a dia, se você não trabalhou, em que você conseguiu exercitar e mostrar essas competências. Por que eu falo isso, Rízia? E eu não tenho receio de falar. Porque muita gente, quando vai para a entrevista, ela vai nervosa. A pessoa vai nervosa, não consegue mostrar aquilo que ela tem de bom. Porém, você vai para uma entrevista ali com o RH e depois você vai para o gestor. Você está tão nervoso que você não consegue demonstrar que você tem aquela experiência. Então, é importante que a gente se prepare para esse momento. Eu tinha muito medo, né? E na época eu fiz o processo de coaching e eu fui me estruturando, assim, eu fui desenhando onde eu queria chegar, resgatando networking, não criando networking do dia para a noite, né? Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado com as pessoas
E não só procurar as pessoas quando a gente precisa, a gente tem que ter um propósito na vida, né? A gente tem que agregar para as pessoas também. E, gente, não é conversa de coaching, não é autoajuda, o universo te devolve isso sim. Por quê? Porque você está cultivando, você está ajudando. Então, quando você precisa, porque é o que eu disse, hoje a gente está no cargo X, a gente não é aquele cargo. Então, quando você está recomeçando, eu digo sem medo assim, de errar. O networking foi tudo. Hoje, os clientes que eu tenho aqui do agro, muitas vezes foi indicação de quem? De gente que fez estágio comigo, pessoas, estagiários, auxiliares, né? Que na época eu era gestora. Hoje, eles estão como gestores, eu saí da CLT e eles se lembram do trabalho que a gente fez junto. Isso é muito gratificante. Então, quando eu falo que o universo devolve as coisas para você, né, é muito nesse sentido. Não é de eu ficar em casa, quietinho ali, rezando para as coisas aparecerem. Não, é a gente se jogar na linha de frente também, colocar a mão na massa e fazer a nossa parte, né? E cuidar do nosso relacionamento, cuidar das pessoas. A oportunidade está aí, tem muita oportunidade, né, Andressa? Que às vezes ela tá ali, ó. O óbvio só é óbvio para o olho treinado, para o olho preparado. Às vezes tá na sua cara, você não vê, entendeu? Por quê? Porque o olho não tá preparado, não tá treinado. Gente, ó, quem não se movimenta, não sente as correntes que o prendem. Pensa nisso, tá? Filosofando um pouquinho aqui, mas isso faz muito... A gente está vivendo nisso muito junto agora. Quem não se movimenta, não sente as correntes que o prendem. Pensa nisso, tá? Hoje eu estou atuando em consultoria, em RH, mentoria de carreira e mentoria para profissionais de recursos humanos. Como me achar? Entra lá no andressa.s.freitas, lá no meu Instagram, me chama lá no direct, tá? E tem também o canal do Telegram, sim, que é Fórum RH Age. Esse é específico para profissionais na área de RH, tá? Então, quem for da área de RH, ou se você quiser compartilhar com alguém da área de RH, Fórum de RH Age, tá? Age de ação. Então, ali a gente tem também muitas dicas, é um grupo de profissionais que a gente tem focado no desenvolvimento, né? Ó o networking, galera, ó o networking. Um grupo de profissionais que se ajuda, que se apoia, né? Ali a gente tem cursos, a gente tira dúvida, a gente busca respostas que muitas vezes no dia a dia a gente não tem, fala, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Networking, liga pro colega. Então, ali nesse grupo é onde a gente otimiza tudo isso. Andressa, eu acho que o currículo, às vezes, da pessoa não faz jus exatamente a toda a parte técnica, a todas as competências, a toda a vivência que a pessoa teve, não é? Eu acho que, às vezes, usar a rede social para mostrar ali, gente... Eu sei muito mais, a minha capacidade, eu não me resumo só nessa parte técnica aqui, eu tenho competências comportamentais que, associado com o conhecimento técnico que eu tenho, eu sou capaz de dar resultado sim para essa empresa. Aí eu já tô treinando aqui a galera. Você tá muito RH, Rízia. Eu tô muito RH, eu acho que eu tô procurando um emprego. Pessoal, vamos finalizar então, ó, muito obrigada, viu? Compartilha, muito obrigada, Andressa, mais uma vez. Rízia, eu que agradeço a oportunidade, espero ter conseguido contribuir aí, né, com os seus seguidores. E se tiver alguma dúvida, manda lá no Instagram, que na medida do possível eu vou respondendo sim. Gente, muito obrigada, viu? Amanhã é um novo dia, recomeços, tá bom? A gente vive de recomeços. Andressa, muito obrigada. Thank you. E a Andressa também está no ISA, tá? Galera, muito obrigada. Um grande abraço. Bye, bye. Thank you. Pessoal, por hoje é só. Esse projeto do podcast é um sonho antigo. Eu quero poder te ajudar de alguma maneira, trazendo esse conteúdo. E se for útil para você, te ajudar, compartilhe com quem você conhece do agro. Vamos espalhar esse inglês agro juntos, ok? Um abraço e até o próximo podcast.